Graça e paz. É uma alegria poder estar com os irmãos mais uma vez, porque na Bíblia está bem claro que, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. E uma coisa pedi a Deus e peço que sempre eu possa fazer é estar sempre na casa do Senhor. Prazer. Não por obrigação nem buscar a bênção, mas por prazer. Tem muita gente que sabe muita coisa. Quanta gente sábia tem, né? E não sabe o principal. Nós podemos saber tudo. Podemos ser professor, cientista, tudo. Mas se não soubermos o caminho do céu e não estivermos nele, não sabemos nada. Daí a nossa insistência que os irmãos tratem com seus filhos, seus familiares, o caminho do céu, que é o novo nascimento. Isso deve ser feito com amor, com oração. E o apóstolo Paulo nos deu aqui um exemplo sobre isso no capítulo 10 da Epístola aos Romanos, de 1 a 4. É um exemplo que nós precisamos seguir se queremos bem os nossos familiares. Romanos capítulo 10, de 1 a 4. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que têm zelo de Deus, mas não com entendimento, porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Nós te agradecemos, Pai querido e amado, por ter nos revelado a Tua palavra, por ter nos revelado como ir para Ti, Pai, que é através do novo nascimento. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor abençoe cada pessoa que está aqui neste santuário com a bênção da alegria de estarem em Cristo Jesus e com o desejo de levar os parentes, os filhos, netos, sobrinhos e etc., a conhecerem o caminho do céu, que é através do novo nascimento. Nós te louvamos e te agradecemos, pedindo que o Espírito Santo ministre a palavra a cada um de nós, e o Senhor revele Jesus a cada um de nós, e que o Senhor continue abençoando a família que perdeu a querida irmã, com a bênção do consolo e do conforto, que é só o Senhor que faz isso. Glória a Ti em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Os judeus são pessoas que são doutrinados a acreditar em sinais. Por isso que eles buscam sinais. E hoje nós temos muitos judeus por aí afora, buscando sinais, querendo se salvar da condenação eterna. Porque toda pessoa sabe que o inferno existe, mesmo para aqueles que se dizem não acreditar no inferno, eles acreditam quando a hora do aperto chega. E deve ser muito difícil uma pessoa estar
na ignorância de como não ir para o inferno. E ela se esforça e trabalha e luta e etc. E faz sacrifícios, pensando que com isso vai se salvar. E continuam então perdidas, e ainda cada vez mais em que elas, as pessoas, querem se salvar e se esforçam para se salvar, elas distanciam-se mais de Deus. Porque o querer se salvar é falar que Deus não completou a obra que Jesus Cristo falou que Ele completou. Então a gente que tem este conhecimento deve realmente louvar a Deus, que foi para isso que Ele nos gerou, para que nós louvássemos, agradecêssemos a esta bênção gloriosa, esse mistério que foi aberto para nós, que é ser salvo da condenação eterna. Então o apóstolo Paulo aqui, ele estava dando um testemunho de que os familiares dele, o povo da terra dele, eles tinham temor de Deus. É o caso hoje, quando a gente fala com os amados que não adianta a fé sem obediência. Nada vale. E a obediência sem a fé, nada vale. Que fé? A fé que abre a porta do céu para nós. Esse pessoal, eles tinham obediência. Porque Paulo está dizendo que eles tinham temor de Deus. Como o pessoal que nós vemos hoje. Eles têm temor de Deus. Mas é um temor sem entendimento. Isso nós temos visto, percebido através das nossas andanças, que as pessoas temem a Deus, até oram, leem a Bíblia e etc. Mas não têm o conhecimento de como não ir para o inferno. E querem se salvar. Mas se salvar. Então eu fico pensando que nós precisamos realmente orar por esse pessoal. Orar e procurar passar para eles aquilo que nós aprendemos dentro da Bíblia e aquilo que nós seguimos. E aqui quando ele mostra para nós então que o fim da lei é Cristo. Então está tudo bem, não é para aqueles que acreditam. Aí no versos 4, quando ele mostra para nós, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Mas crê no quê? Aqui é que as pessoas se embaraçam. Acreditam em Deus? Claro que acredito, eu creio, eu tenho uma grande fé. Mas que fé é essa? Em que está colocada a sua fé? Mas olha aqui o que está escrito, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Eu creio, mas você crê no quê? O fim da lei é para aqueles que morrem no corpo de Cristo, na cruz do Calvário, por acreditar na promessa que Cristo fez, de que quando ele fosse levantado na cruz, ele nos atrairia no corpo dele. O fim da lei é isso. Então as pessoas têm ignorado esta bênção gloriosa e procuram se salvar. Quando que a porta está aberta, Jesus está convidando todos. Jesus é a porta para nós estarmos livres desta condenação do inferno. Todo aquele que entrar por esta porta que é Cristo, está salvo, diz aí em João capítulo 10, versos 9. Então, por que está salvo? Porque quando nós cremos que Cristo nos atraiu no corpo dele, nós somos aceitos por Deus. Quem é que não gostaria de ser aceito por Deus? Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Então ele é a porta. Porta do quê? Porta da salvação. Mas como entrar por Cristo? Pela fé.
Aqui está mostrando todo aquele que crê, mas crê no quê? Crê que você está em Cristo. Mas como eu vou crer? Está escrito na palavra de Deus que Cristo prometeu me atrair no corpo dele quando ele fosse levantado na cruz. E ele foi levantado? Foi. E ele nos atraiu? Claro. Porque ele é o caminho, a verdade e a vida, ele não ia nos enganar. Ele nos atraiu. Mas se eu não fizer a minha parte, qual parte que você tem que fazer? Porque isso são ensinos religiosos. Precisamos fazer a nossa parte para Deus nos salvar. Qual é a sua parte? Qual é a sua parte que Deus gostaria que você pusesse em prática? A única parte que compete a nós está aí no capítulo 3 da primeira epístola de João, versículo 23. Esta aí é a parte que compete a nós. 22 e 23 está mostrando para nós aí. E aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Então, aí está o que Deus quer que você pratique para ganhar esta bênção gloriosa. O quê? Que você creia que Cristo te atraiu no corpo dele, que o Senhor creia que Cristo te atraiu no corpo dele, que a senhora creia que Cristo te atraiu no corpo dele. É a fé nesta promessa que Cristo fez, é que nos coloca em Cristo. Não é no fazer, não é no cumprir, não, nada disso. É o acreditar porque está escrito na Bíblia, não é porque fulano falou ou Bertano falou. Não, está escrito na palavra de Deus que o fim da lei é Cristo. Então eu peço a Deus fé para mim crer que Cristo me atraiu no corpo dele. Se o fim da lei é Cristo, eu quero ficar livre desta lei. Todas as pessoas que nascem neste mundo, elas já nascem debaixo desta lei. Que lei? A lei da condenação e da morte. Já nasce condenada, precisa sair daí. E o único jeito de sair é passar pela porta, que é Cristo Jesus. Ele diz, eu sou a porta. Por quê? Onde é que Cristo vai me levar? Ele vai me levar ao Pai Celestial. Só que antes de chegar lá, nós vamos passar pela crucificação e pela morte. E pela sepultura. Vai acontecer com a pessoa que acredita aquilo que aconteceu com ele? Sim, só que com ele foi fisicamente. E conosco é pela fé. Se ele me atraiu, ele estava crucificado, ele morreu, eu morri com ele. Ele ficou morto? Não, Deus ressuscitou ele. E se eu estava nele? Ele me ressuscitou junto com Cristo. Então este é o ponto que a gente entende do fim da lei. Porque está escrito na Bíblia Sagrada, no capítulo 6 da Epístola aos Romanos, versos 6 e 7, que aqueles que creem que Cristo o atraiu no corpo dele, lá na cruz, conforme ele prometeu, e ele cumpriu, porque ele não deixaria de fazer isso, uma vez que ele é a verdade, ele não ia mentir. Então o que acontece com aqueles que acreditam? Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravo. Porquanto, quem morreu, justificado está do pecado. Então, é preciso morrer? É morrer, mas pela fé. Fé que Cristo te atraiu. Por isso, quando nós lemos, por exemplo, Romanos capítulo 5, versos 1, não tem nenhuma contradição lá com aqui, não. Lá ele está mostrando o quê? Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Justificado do quê? Nós acabamos de ler, do pecado.
Então, quando nós cremos que Cristo nos atraiu, nós estamos nele. E nele nós estamos justificados do pecado. Justificado por quem? Pela igreja? Não, justificado por Deus. Deus é que precisa justificar a pessoa, não é a religião, não é a igreja, não. É Deus. Você pode estar dentro da igreja, mas não estar justificado do pecado. Você pode ler a Bíblia, mas não estar justificado do pecado. Você pode conhecer na Bíblia Sagrada as promessas de Deus, mas não estar justificado do pecado. Por quê? Porque você não crê que Cristo te atraiu no corpo dele e acha isso loucura, como os judeus faziam. Achavam loucura, como outros. Os judeus hoje, normalmente, são os religiosos. Eles acham loucura a gente pregar que Cristo nos atraiu no corpo dele, que fomos crucificados com ele, que morremos com ele. Por que eles acham loucura? Porque eles querem ver sinais. Tá? Querem ver sinais. O próprio Nicodemos era um judeu crente que queria ver sinais. E ele acreditou que Jesus era o Filho de Deus porque Jesus fazia sinais. Não é porque estava escrito na Bíblia. Então nós precisamos tomar cuidado com os nossos familiares, como Paulo demonstrou aqui, cuidado com o povo dele. Qual era o pedido que Paulo fazia para Deus? Para os familiares dele ficar rico, arrumar um emprego bom, ficar livre da doença? Não. O pedido que ele estava fazendo a Deus aqui é que eles fossem salvos. Porque eles não conheciam o método divino da salvação. Eles queriam pôr em prática a justiça própria, quando que quem nos justifica é Deus. Paulo não pediu nada mais além de salvação para o povo dele. Nós ficamos preocupados com muita coisa para os nossos filhos, para os nossos parentes. Tomara que ele arrume um emprego bom, tomara que ele faça isso, tomara que ele faça aquilo. E não estamos preocupados em passarmos para eles que nós estamos com desejo de que eles nasçam de novo para entrar no reino de Deus, que é o único meio, o único modo que a pessoa tem para chegar a entrar no reino de Deus, é crer que Cristo nos atraiu no corpo dele. Então nós às vezes nos preocupamos com outras coisas e deixamos o principal para trás. Os judeus se preocupavam com muita coisa, muita coisa. E muita gente se preocupa com muita coisa, mas não se preocupa com o destino da alma, porque acham que Deus é amor. Ele não vai mandar ninguém para o inferno. Deus não manda ninguém para o inferno, pelo contrário. Deus quer que todos sejam salvos. Ele não manda ninguém para o inferno. A pessoa vai para o inferno porque ela quer, porque está tudo feito para ela ir para o céu, mas ela não quer. Ou então ela não quer se sujeitar à justiça de Deus, que é pela morte no corpo de Cristo na cruz. Ela quer arrumar um outro jeito de ser justificada do pecado. E é isso que esse pessoal estava fazendo, e muita gente está fazendo isso. Estão no mesmo barco destes que o apóstolo Paulo estava preocupado com eles. Muita gente. E não querem saber da verdade. Eles se amarram ali, são amarrados, né? Não é que eles se amarram, são amarrados na tradição religiosa e não deixam a tradição religiosa para entrar debaixo da graça de Deus, esse guarda-chuva glorioso. Então continuam perdidos, mesmo com temor a Deus, mesmo fazendo sacrifício, indo à igreja todo dia e etc. Não é isso que Deus quer? Não. Ele quer você, não quer o que você faz, mas você não se entrega. Então, quando a pessoa passa pela porta que é Cristo, que é o único meio, acreditando que Ele nos atraiu no corpo dele, essa pessoa automaticamente já foi crucificada com Cristo, morreu com Cristo, foi ressuscitada com Cristo. Por quê? Porque é uma lei, é a nova lei, essa é a lei do Espírito. Ela fugiu da lei do pecado e da morte. Fugiu não, ela foi arrebatada. Jesus nos transportou da maldição da lei para o reino dele.
Então não é uma questão de religião, não. Cristo nos atraiu no corpo dele para nos transportar para o reino de Deus. Não foi religião quem fez isso, não, foi Jesus. Agora, estas pessoas que estão no mesmo barco destes judeus, que o apóstolo Paulo está clamando por elas, elas não têm a humildade de reconhecer que estão erradas, por isso não ganham a fé para acreditarem que Cristo as atraiu no corpo dele. Continua debaixo do pecado, debaixo da lei. Porque ninguém vai para o inferno por causa do pecado. Não. Todos vão para o inferno por causa da lei. Não havendo lei, não há pecado. Então nós precisamos ficar livres da lei. E o único jeito é morrer no corpo de Cristo na cruz. Por quê? Está escrito em Romanos 6, 23, que a recompensa, o salário deste pecado que nós nascemos com ele é morte, separação eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então o salário, se não ficar livre desta lei, ela vai te conduzir para o fogo eterno. Tem que morrer para esta lei. E nós então morremos para a lei no corpo de Cristo, na cruz do Calvário. Por isso que ninguém pode salvar ninguém. Se tivesse alguma pessoa que pudesse ser salvadora, Deus não precisaria enviar Jesus Cristo a este mundo. Jesus é que veio sendo o Salvador. Eles, os anjos, anunciando ali o nascimento de Jesus, eles disseram que o nascimento de Jesus era para todo mundo ficar feliz. Lucas 2, 10 e 11. Era para todas as pessoas ficarem felizes, porque nasceu o Salvador. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boas novas de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. O Senhor. Para vocês ficarem felizes. Mas nasceu em você? Ah não, eu tomei conhecimento, mas eu vou deixar para depois, sabe? Quando eu estiver mais velho, aí eu creio que eu tenho muita coisa boa ainda nesse mundo. Claro que você tem, só que você não sabe a hora que a morte chega. Tá? E aí a própria Bíblia Sagrada ainda reforça, quando está escrito aí em João capítulo 3, verso 16 e 17, está mostrando para nós o motivo pelo qual levou Deus a deixar que Cristo viesse nesse mundo mau, que Cristo viesse para enfrentar uma coroa de espinho, prego nas mãos e nos pés, é porque Ele te ama, Ele quer te levar junto com Ele lá, Ele me ama, Ele ama o mundo. Então não tinha ninguém que pudesse realizar esta obra para Deus, com tanto obreiro que tem. Eu sou obreiro de Deus, e você não fez isso. Precisou Deus enviar Jesus? Precisou. Por quê? Porque Ele te ama. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então ele está reforçando. Eis que vos trago uma boa notícia. O que foi? Deus enviou o Salvador. Ah, é? Que bom, né? Eu já estou salvo, tenho minha religião, eu faço isso, eu faço aquilo, e eu sou obreiro de Deus, você não me conhece. Não diga. Desde quando ser obreiro de Deus leva alguém para o céu? Desde quando ser pastor leva alguém para o céu? Tem gente que pensa que vai entrar no céu porque ganhou um título de pastor. Não. Para entrar no céu tem que ser filho de Deus. E para ser filho de Deus tem que nascer de Deus. Não é nascendo do pai e da mãe. Por muito bom que seja seu pai e sua mãe, ele te gerou no pecado.
por muito bom que eles sejam. Por quê? Porque eles trouxeram dos seus avós, dos seus bisavós e etc. Isso desde o Jardim do Éden, as pessoas já nascem com esse vírus. Então aqui esse pessoal estava com temor de Deus, conheciam, praticavam, mas Paulo estava ciente de que eles não tinham salvação. E aí a Bíblia ainda confirma que eles não foram salvos. Capítulo 9, versos 30, 31 e 32 de Romanos. Nós vemos que eles tropeçaram na palavra, como o povo todo tropeça na palavra. Por que tropeçaram na palavra? Porque a salvação é de graça, é pela fé. Vocês querem fazer, vocês querem... Então tropeça na palavra. A porta é essa, mas vocês querem parar por aqui, tropeçaram. O endereço é outro. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justificação vieram alcançá-la, todavia a que decorre da fé. E Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço. Eles queriam se salvar pelas obras. Só eles? E quantos querem? Quantos querem se salvar pelas obras? Obras da lei. Tropeçam na pedra. Qual pedra? Qual pedra? Atos capítulo 4, versos 11 e 12. Em qual pedra que eles tropeçaram e que esses religiosos tropeçam? Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Essa é a pedra de tropeço. Jesus, o Salvador. Esses que querem ser salvos pela prática da lei, pela prática das obras, tropeçam em Jesus. Porque se obra e lei salvasse alguém, Jesus não precisaria ter vindo para nos salvar. É porque as pessoas não prestam atenção no que está escrito em 1 João, capítulo 5, versos 9 e 10. Eles não prestam atenção, porque ali deixa bem claro... 10, 11 e 12 da primeira epístola de João, capítulo 5. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho de Deus é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho Jesus Cristo. Então nós temos aí bem claro, o que Deus gostaria que acontecesse. Ele gostaria que as pessoas acreditassem em Cristo, não nos homens. Se acreditamos no que os homens falam, o que Deus fala tem mais valor. Deus fala através do quê? Através da Bíblia Sagrada, que é a palavra dele. O homem acha que a salvação custa isso, custa aquilo, custa sacrifício e etc. Deus está dizendo, eu dei a vida eterna para vocês. Vocês não querem, vocês querem pagar. Eu dei a vida eterna, só que esta vida eterna não está no que vocês fazem. Não está na igreja, não está na religião. Esta vida eterna que eu dei para vocês está em Cristo Jesus, no meu Filho amado. Quem está em Cristo tem esta vida eterna para morar comigo. Porque todos têm vida eterna. Tem gente que pensa que é que nem cachorro, morreu, acabou. Não. Todos nascem com uma alma. E essa alma é indestrutível.
ela vai ficar eternamente lá sofrendo no fogo eterno se não nascer de novo, ou vai ficar eternamente junto com Deus, junto com Jesus e junto com aqueles que nasceram de novo. Se nasceu de novo. Só que para nascer de novo tem que morrer. Morrer o quê? Morrer pela fé que Cristo te atraiu no corpo dele. Quem que morre? Quem morre ali na cruz? O velho homem, a velha natureza que você nasceu com ela, herdada do seu pai, que herdou do seu avô, e etc, desde Adão e Eva. Só tem este remédio? Só. Mas eles quiseram arrumar outro remédio, como as pessoas procuram outros remédios, para enganar os outros de que tem outro jeito. Então, se nós acreditamos no que os homens falam, o que Deus fala tem mais valor. E Deus fala pela palavra dele. Tem gente que, porque aconteceu isso na vida, ela tem fé. Tudo que eu peço a Deus, Deus me dá. Você conhece como entrar no céu? Você tem a Bíblia? Não, não tenho. Mas tudo que eu peço a Deus, Deus me dá. Eu tenho uma grande fé. Então o senhor não conhece Romanos capítulo 10, versículo 17. Porque essa fé aí não resolve nada, não. A fé salvadora, ela vem por ouvir o que Deus fala. E está escrito na palavra dele. E assim a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Cristo. Então eles acham que porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, tem fé. Deus me livrou desse acidente, que eu tenho uma grande fé. Deus me salvou da doença porque eu tenho uma grande fé. Que fé que você tem? Você conhece a Bíblia? Você conhece como entrar no céu? Você conhece o sacrifício que Cristo fez por você? Não, eu não tenho a Bíblia, eu nem leio, mas eu tenho uma grande fé. Mas a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Que fé? Fé que Deus existe, que te ama e que enviou Jesus para te salvar e deixou que crucificassem Jesus na cruz, porque de outro jeito você não entrará no céu. Se a exigência é nascer de novo para entrar no reino de Deus, sem morrer não entra no reino de Deus, porque não nasce. Se não morre, não nasce. Qualquer lavrador entende disso. Mas eles pregam um novo nascimento sem morte. Eles quem? Quem não acredita? Talvez os judeus. É isso que Paulo chamou atenção quando ele estava lá falando com a igreja de Coríntio, lá no capítulo 15, verso 36. Chamou a atenção daqueles pregadores. Ali tinha bastante pregador naquela igreja. Vocês estão enganados. Não é esse o modo de nascer de novo, não. Insensato, o que tu semeias não nasce, se primeiro não morrer. É uma insensatez. Pregar um novo nascimento sem morte. Se não morre, não nasce. Mas se morre com Cristo, vai viver com Cristo. Segundo Timóteo capítulo 2, versos 11. Se morrer com Cristo, vai viver com Cristo eternamente. E se não morrer com Cristo? Não nasce e não vai viver com Ele. Palavra fiel é esta, que se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Quando o Senhor Jesus Cristo expulsou os demônios de um homem lá em Gadara, aquele homem ficou tão feliz por ficar livre dos demônios, uma legião. Saiu daquele homem 2.000 demônios ou mais. Ele ficou feliz e queria seguir Jesus. Jesus diz não. Não. Agora tem gente que diz que nasceu de novo e não segue Jesus, procura outros meios de diversão, de que louvar a Deus e ouvir a palavra de Deus. Não entendo. Jesus falou, não, vai lá e fala para o sacerdote que você está livre. É para eles saberem quem sou eu. Jesus podia ter dito isso. Aquele homem não tinha jeito. Bem que os policiais colocavam correntes nele, corrente forte, mas ele quebrava. Mas Jesus libertou. Será que você tem alguma corrente que está te amarrando aí para você não nascer de novo? Se tem, clama a Cristo que Ele quebra.
Ele quebra. Porque tem gente que tem uma corrente aí, sabe por que quando nasce de novo? Porque eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu gosto da... Clame a Cristo que Ele vai te quebrar essa corrente aí. Aquele homem ficou livre da corrente. E queria seguir Jesus com alegria. Não. Esse negócio de falar, eu nasci de novo, eu tenho uma grande fé. Mas fé no quê? Fé no que você tem? Como é que você descobriu que você nasceu de novo? Como foi? Eu passei por um acidente e não morri. É assim que você nasceu de novo? Como foi que você nasceu de novo? Eu fui batizado na água lá na minha igreja. Não é batizado na água que eles falam, nas águas, né? E quem falou que isso aí é novo nascimento? Então as pessoas ficam enganadas, achando que estão salvas, e a gente precisa orar por elas. Principalmente para os nossos familiares, irmãos. O inferno não é brincadeira. Qual é o prazer que você vai ter de ver o seu filho, o seu parente indo para o inferno, e você conhecendo o que é o inferno pela Bíblia Sagrada, que está aí no capítulo 20 de Apocalipse, versos 14 e 15, conhecendo este lugar que está esperando aqueles que não nascem de novo, insista com eles para eles nascerem de novo. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Se não foi achado escrito lá no livrão. Não é um livro igual esse meu, não. É um livro maior. Porque Jesus diz que lá no céu tem muitos lugares. Então esse livro deve ser grande. Jesus falou, tem muito lugar lá no céu. E todo aquele que tem lugar no céu tem o nome escrito no livro da vida. Jesus falou isso no capítulo 14 de João, versículo de 1 a 3 aí. Não fique preocupado que você não tem lugar lá não, que tem. Se o teu nome estiver escrito no livro da vida, tem lugar lá porque eu vou preparar. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Tem bastante lugar então, Jesus? Tem, não fica preocupado não. Você já tem um nome lá no livro? Não, mas eu sou... Não. Se não tiver um nome lá, eu não posso te pôr. Não tem lugar para você. E onde é isso? Isso é na cidade que meu pai construiu. Filipenses 3:20. Lá é a cidade onde eu vou preparar lugar para você. Só para quem tem nome escrito no livro da vida. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Eu não vou fazer essa pergunta, amado. Você está orando pelos seus familiares que não nasceram de novo, seus filhos, seus netos? Não adianta orar só. Não. Tem que ensiná-los. Porque se você falar, tem um caminho que leva para Pirapora. Se você não ensina o caminho, como é que você... A pessoa sabe que tem um caminho, mas qual que é o caminho? Tem que ensinar. Como é que chega lá no céu? Nascendo de novo. E como é que nasce de novo? Estando em Cristo. E como é que está em Cristo? Acreditando que Ele te atraiu no corpo dele? Não tem outro caminho? Não. Ele falou que é único. João 14:6. Não tem outro caminho, é só esse aí. Você está em Cristo? Não, mas eu tenho a minha igreja é grande, a minha igreja é boa. Ela não te leva no céu. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém, não adianta teimar. Abre a porteira aí, eu quero entrar. Quem é você? Você tem o nome escrito no livro da vida? Não, então não tem jeito.
Tem autorização para entrar aqui? Não, mas então não entra. Então vamos orar pelos nossos familiares, irmãos. Pelos nossos amigos, se é que, né? Orar como? É bom orar ajoelhado no chão, né? Eu vou ver se eu consigo. Certa vez um pastor no caminho passou, muito aflito a pensar. Sua igreja era fria, sua alma vazia, sem ter o que dar. Encontrou um guri trabalhando a sorrir, ajoelhado no pó. Banco lhe ofereceu e o guri respondeu: de joelho é melhor, de joelho é melhor, de joelho é melhor. Na alegria ou na dor, sempre orando ao Senhor, de joelho é melhor. Todo dia passou, quando a noite chegou, foi deitar, não dormiu. Parecia te ver o guri responder: de joelho é melhor. Foi então que pensou: o Senhor me falou que eu devo orar. A orar começou e Deus abençoou, pôde até conciliar. Sua igreja que estava sem luz, não brilhava, tornou-se um farol. Ele alegre viveu depois que aprendeu: de joelho é melhor, de joelho é melhor, de joelho é melhor. Na alegria ou na dor, sempre orando ao Senhor, de joelho é melhor. Esta história eu li e para mim aprendi que eu devo orar. Se você, meu irmão, está em tribulação, sem poder suportar, busque a Deus em oração, que os males se vão espalhando ao redor. Humilhado a seus pés, vence as lutas cruéis, de joelho é melhor, de joelho é melhor, de joelho é melhor. Na alegria ou na dor, sempre orando ao Senhor, de joelho é melhor. Nós te agradecemos, Pai querido e amado, por esta grande bênção que o Senhor preparou para nós, que é o estarmos contigo eternamente em Cristo Jesus. O Senhor abençoe todas as pessoas que estão aqui nesta noite, com esta bênção gloriosa, de estar em Cristo Jesus, acreditando que Ele nos atraiu no corpo dEle. É no nome dEle que pedimos e agradecemos. Amém. Graça e paz.